E se eu te dissesse que tudo que você vê, enxerga, toca, não é real, inclusive esse vídeo que você está assistindo agora, tudo isso não passa de uma imagem criada pela sua mente. Na psicologia analítica, Carl Jung entende que a matéria ela é apenas uma hipótese. A sua psique ela é a única realidade imediata. Hoje vamos entender por que, para a psicologia analítica, o mundo só existe porque a nossa alma assim o reflete. Para a psicologia analítica, Jung vai entender que, como eu já falei na introdução, que a matéria ela é uma hipótese. Ela não é a realidade mesma, ela é uma hipótese. A gente vai... Por que ele traz isso como hipótese, né? Porque tudo que a gente percebe, tudo que passa pelo campo da percepção, obviamente desses objetos do mundo externo, né? A gente está percebendo coisas e essas percepções elas atravessam, elas têm que passar por uma psique. Então a psique seria o observador imediato do que está lá fora, mas ao mesmo tempo o objeto, porque aquilo que a gente apreende sobre esses objetos, na verdade não é do objeto em si, mas daquilo que chega até a nossa percepção pela psique. Então essa imagem psíquica, ela é a realidade que a gente lida diariamente e não necessariamente os objetos que estão lá fora. E aí essa inversão epistemológica que o Jung trabalha, normalmente a gente vai entender a realidade como esses objetos que estão lá fora, então eles são reais, porque assim eu consigo tocar, senti-los, né, por isso que eles são reais. Mas aí o Jung inverte essa percepção, essa compreensão, onde não necessariamente esses objetos são reais. A matéria ela vai ser, como eu falei, uma hipótese. O que vai ser real é aquilo que a gente consegue sentir, perceber, que vem pela psique. Então a imagem psíquica é real, não necessariamente o objeto. O objeto lá fora a gente não tem muita compreensão, a gente não consegue acessá-lo em sua totalidade. Então, resumindo isso que eu trouxe aqui agora, a gente pode trazer a seguinte compreensão. Todos esses objetos do mundo externo não necessariamente são reais, ou a gente não pode afirmar imediatamente a sua existência, mas sim as imagens psíquicas, ou seja, aquilo que atravessa, que chega até nós pela psique. Então, com essa compreensão que eu trouxe até agora, a gente pode trazer a seguinte conclusão. A gente não pode afirmar a realidade, na verdade, os objetos como reais, e de que a gente também não tenha uma relação direta com esse mundo físico. Porque tudo que a gente percebe, toda percepção desses objetos, desse mundo físico, ele vai ser atravessado por essa psique. Então, vamos supor que essa psique está alterada, você vai perceber também esse objeto na intensidade dessa alteração. Então, aquilo que a gente percebe como objeto, na realidade, é apenas uma imagem psíquica, apenas entre aspas, porque é a nossa realidade. É uma imagem psíquica. E aí, dessa forma, o mundo ele é uma expressão, um reflexo dessa nossa relação com essas imagens. Se não houvesse a psique, a gente poderia falar que não haveria mundo, né? Não haveria esse mundo externo. E aí a gente coloca, então, como fato essas imagens psíquicas, porque essas imagens elas vão causar efeitos em nós, na nossa... enquanto ser humano, né? Então a gente traz as imagens psíquicas como reais, porém os objetos, o mundo externo, o mundo material externo, a gente não tem como colocá-lo como realidade. A gente deduz, tem deduções, a gente pode considerá-lo como uma dedução, porque a gente só consegue acessar esse mundo externo pela psique. Então a gente nunca acessa o objeto em sua inteireza, né? Ele tal como ele realmente é. Bom, agora vamos falar de um conceito que Jung traz que é muito interessante, que se chama ser na alma. Então, com esse conceito, Jung visa superar o realismo e o idealismo, ou seja, o ser nas coisas e o ser nas ideias. Então a gente supera de que forma? Integrando essas duas percepções, que seria esse ser na alma. Então aquilo é o ser, né? Ou a gente pensa aí no do Descartes, né? Que seria um idealismo. Ele é porque ele pensa, né? Então ele existe porque pensa. Porém, nessa visão junguiana, a gente supera também o idealismo pela integração do idealismo com o realismo, construindo essa outra percepção que é o ser na alma.
Então algo existe porque aquilo ali tem um efeito na nossa alma. Então, por ele ter efeito na nossa alma, ele existe, ele passa a existir. Então, para nós, a gente está olhando aí pela percepção da psique. Então, a psique ela vai sofrer efeitos de qualquer imagem psíquica. Logo, aquelas imagens são reais. Uma fantasia é real, uma imaginação é real, um sonho é real. Todas as imagens psíquicas, a percepção que a gente tem dos objetos são reais, então tudo isso são reais. Porque tudo isso gera efeitos, gera consequências, né, na nossa alma. Bom, agora, pessoal, eu vou trazer locais dentro da obra do Jung que ele trabalha um pouco dessa ideia, tá bom? Então, a primeira fonte que eu quero trazer aqui é na Natureza da Psique, volume 8/2, onde ele vai trazer justamente essa ideia de que a psique e os seus conteúdos, né, as suas imagens, como a gente já vem falando, é a única realidade que nos é dada sem um intermediário. Porque se a gente for olhar para o mundo exterior, os objetos, né, a gente tem um objeto, por exemplo, essa garrafinhazinha aqui, PET, então aqui é um objeto do mundo exterior. Porém, para eu chegar a senti-la, saber que ela existe, né, entre aspas, ela tem que passar pela minha psique, e assim eu vou perceber a sua cor, vou perceber a sua textura, sua temperatura, seu formato. Essa imagem, esse objeto vai gerar lembranças em mim, vai gerar desde lembranças operacionais, de como é que eu uso essa garrafa, até lembranças afetivas e assim por diante. Então, tudo vai passar pela psique. Então, essa garrafa só existe para mim, né, por conta dessa psique que vai trazer para mim realizar todos esses processos. Então, ele já nesse texto, nesse livro que eu falei, né, A Natureza da Psique, ele fala isso de que a psique e essas imagens, ela é a única realidade que não tem um intermediário, né? Porque, como eu falei, o mundo exterior ele tem esse intermediário que é a própria psique. E em Psicologia e Religião, Jung ele vai falar também, eu até trouxe aqui a citação, vou ler para vocês. Ele fala o seguinte: na verdade, o ser psíquico é a única categoria do ser da qual temos um conhecimento direto e imediato, pois nenhuma coisa pode ser conhecida sem apresentar-se como imagem psíquica. A existência psíquica é a única que pode ser demonstrada diretamente. Se o mundo não assume a forma de uma imagem psíquica, é praticamente como se não existisse. Este é um fato de que o Ocidente não se deu plenamente conta, com raras exceções, como por exemplo a filosofia de Schopenhauer. Mas Schopenhauer, como se sabe, foi influenciado pelo budismo e pelos Upanishads. Então ele traz essa percepção da matéria como uma hipótese muito comum no Oriente, porém aqui no Ocidente bastante difícil de compreendermos. Porém ele traz aí a influência de Schopenhauer, né, o filósofo que também tem influência no budismo e nos Upanishads, né, os textos ali do Vedanta. Em tipos psicológicos, Jung traz uma outra ideia, né, de que a psique ela cria a realidade todos os dias. Então, praticamente, a nossa realidade ela é mutável. A gente lembra, né, do livro das mutações, lá do Oriente também. Como eu li agora na citação, né, é muito comum no Oriente essa percepção da realidade. Que ela é mutável, de que ela não é necessariamente a matéria, e aí a gente hoje já tem outras percepções, outras compreensões sobre isso, já presente aqui no Ocidente, né? Mas enfim. E aí traz essa ideia de que a nossa psique está criando a realidade todos os dias, por meio de fantasias, que é a expressão mais significativa da nossa alma, da nossa psique. Bom, agora eu quero finalizar aqui o vídeo falando das consequências epistemológicas que se tem quando a gente compreende a realidade como uma hipótese e a psique como uma realidade imediata. Quais consequências que isso tem? Quando a gente traz essa percepção, o Jung ele acaba tirando essa ideia de que esses fenômenos psíquicos, imagens, etc., elas são irreais, fantasias, ilusões, porque é algo que está na nossa cabeça, né? Aquela ideia, isso é cor da sua cabeça, né? Geralmente as pessoas falam assim, isso é da cor da sua cabeça, isso não existe.
mas está na sua cabeça porque existe. Então é assim, aquela coisa também que o buraco é mais embaixo, né? Então a gente sai de uma percepção mais superficial, até mesmo da clínica, porque aí quando a gente traz isso para o campo clínico, a ideia não é a gente tentar formatar esse paciente para que ele comungue de uma realidade específica de um grupo, mas que ele possa lidar com a sua realidade, ou seja, com o que aparece em sua psique. Então, se na psique desse paciente tal fenômeno, tal acontecimento, tal etc. é real, então a gente não vai desmentir, não vai tentar tornar irreal isso daí, mas trabalhar justamente com essa fantasia, ou seja, com a realidade desse paciente, e aí a partir disso a gente ir trabalhando esse material. E aí, interessante porque essas imagens, essas compreensões, tudo isso que estaria ali dentro da cabeça dessa pessoa, ela tem efeitos nessa alma, tem efeitos nessa psique. E se ela gera consequências, ela merece, né, ser considerada como realidade, em vez de ser somente descartada porque é algo que não comunga de uma materialidade que é bem superficial, né, uma materialidade que ela é subjetiva. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilha com quem gosta de estudar Jung e se inscreva nesse canal. É o que eu peço aí para vocês que não são inscritos, estão assistindo aqui esse vídeo. Se inscreva no canal para ajudar aqui o crescimento dessa página. A minha meta, né, que ela possa crescer e possa chegar a mais pessoas. Então auxilie aí se inscrevendo, deixando aí seu like e também comentando o que é que você achou e também temas que você quer chegar a estudar, quer chegar a ver aqui na página, tá bom? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.